Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é terça-feira, dia 20 de julho, e o Evangelho para hoje é Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando para as multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, para meditar esse evangelho, eu pensei didaticamente em fazê-lo a partir de 8 pontos. O primeiro ponto é: esse evangelho sempre levanta a dúvida sobre os irmãos de Jesus. Quem eram os irmãos de Jesus? E é importante ter presente a compreensão de família que havia no passado e a compreensão de família que nós temos hoje. A compreensão de família que nós temos hoje é pai, mãe, um filho, uma filha, pronto. Esta família pequena. A família no tempo de Jesus era algo muito maior, se entendia por família um clã inteiro, 200 pessoas, 300 pessoas, o avô, os filhos, os netos e toda essa ramificação eram família. E também algum escravo liberto, alguma outra situação, eram tidos como família. Então, vejam bem, o modo de pensar família era diferente do modo de hoje. Por isso, considerar alguém, os irmãos eram, na verdade, o quê? Primo, sobrinho, tio, essa coisa toda. Esta é uma coisa que deve ser dita. A segunda coisa que deve ser dita é que Jesus em nenhum momento despreza a mãe dele quando fala de um outro parentesco que não é o parentesco de sangue. Ele fala de um parentesco espiritual. É muito importante saber disso. O parentesco de sangue tem o seu valor, mas haverá um momento em que esse parentesco de sangue nós devemos cortar o cordão umbilical para criar a novidade, deixar a novidade de Deus acontecer em nós. Não foi isso que aconteceu com João Batista, o profeta, não é? Precursor? Quando foram dar o nome, alguém disse: qual nome que vão dar? E Elizabeth, não é? Disse: vamos dar o nome de João. E alguém disse: mas não tem ninguém com esse nome, não é? Em tua família, Isabel. E aí Isabel disse: mas é assim que Deus quer, foi assim que foi anunciado, porque haveria uma ruptura. João não seria sacerdote como pai e não viveria como pai. Ele viveria no deserto e cumprindo uma outra missão. Então há uma ruptura. E de vez em quando nós devemos pensar que temos que de fato romper com algumas coisas que recebemos da família. Nem tudo que a gente recebe da família é certo. Às vezes algumas mentalidades, alguns modos de pensar, né, que não são corretos. Eu me lembro muito no passado que os antigos diziam, por exemplo, né, uma mentalidade que era torta. Diziam assim: olha, gente, nunca brigue com gente grande, que mesmo que você esteja certo, você vai perder. Dizer, a verdade ficava em segundo lugar porque havia uma divisão de classe e dizia assim: eu não posso dizer o que eu penso, nem posso porque aquele fulano ou aquela fulana tem mais poder do que eu e vai me pisar, vai me esmagar. E daí outras mentalidades também erradas, né, que são passadas, né? Homem não chora é outra frase muito comum, e daí por diante, né? Pois bem, próximo ponto, depois de se desapegar da cultura, né? A mentalidade que aparece no meio desse texto é muito estranha. Veja que Jesus está cercado por uma multidão, que está ali para escutar a palavra.
Vejam que o texto que antecede este texto de Mateus capítulo 12, de 46 a 50, foi o texto que escutamos ontem, onde se falava de uma geração má, uma geração adulta, e agora se fala de uma outra geração, uma geração que viverá conforme o Evangelho, uma geração que viverá conforme os valores do Evangelho. Mas falemos da mentalidade estranha que aparece. Alguém no meio da multidão que está ali, ouvindo a mensagem de Cristo, quando sabe que a mãe e os irmãos de Jesus, a mãe, a família, os familiares próximos estão ali, ele diz, olha, tua mãe e teus irmãos estão ali fora e querem falar contigo, quer dizer, abra um caminho. É aquela mentalidade que o próprio Jesus não vai concordar muito, não é? De dizer assim, mais importante aqui, quer dizer, ou chegou alguém mais importante do que todo mundo. É claro que Nossa Senhora tem o seu valor e os outros. E Jesus fala do parentesco espiritual e da escuta da palavra. Valoriza Nossa Senhora. Diz, ela não é grande só porque ela me teve, porque ela é grande também por isso, mas é grande porque ela tornou-se discípula. Antes de gerar ou antes de conceber Jesus no ventre, disse Santo Agostinho, ela concebeu no coração. Então ela é grande por isso. E há uma mentalidade de privilégio, quando esse homem diz isso. Essa mentalidade não é uma mentalidade querida por Jesus. E também não é uma coisa que Maria pediu e nem a família de Jesus pediu que fosse assim. Maria era mãe de Jesus, sabia que qualquer hora podia encontrá-lo, podia tê-lo como filho nos braços, podia abraçá-lo, podia estar com ele. Depois daquela pregação, podia muito bem estar com ele, podia muito bem unir-se a ele e aos discípulos. Então não havia essa urgência de dizer, vamos passar por cima de todo mundo aqui e agora... Não era essa a mentalidade de Nossa Senhora e nem a de Cristo. Às vezes, dizia um teólogo italiano, às vezes ao interno da igreja, muitas pessoas não querem ser irmão de Jesus ou irmã de Jesus, mas querem e estão procurando outras coisas, como poder, ascensão, cargo, espaço. Esta é uma tolice. É trair os valores do Evangelho ou trocar os valores do Evangelho por estas tolices. É como aconteceu com Esaú, que trocou toda a herança por um prato de lentilha, um prato de sopa que não valia a herança que ele perdeu. Próximo ponto é os santos e a ruptura com a vida medíocre. Os santos trabalharam para ser família de Cristo. Trabalharam para viver como família de Cristo, vivendo o Evangelho. Porque Cristo é bem claro, quem são minha mãe, meus irmãos? E olhando para os discípulos diz, eis aí minha mãe e meus irmãos. Quer dizer, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Vejam, por exemplo, São Francisco de Assis, a certa altura da vida, percebeu que estava jogando a vida fora, que estava perdendo tempo. E que não era família de Cristo. Então ele, no tempo que estava na prisão, recebeu o Evangelho de um homem misterioso que tinha características de um monge do deserto, teria dado o Evangelho para ele, teria orientado Francisco na fé, e Francisco, ao sair da prisão, depois de ter sido capturado numa batalha com a cidade vizinha, ele então fez uma atitude de ruptura com tudo aquilo que era ambiguidade na sua vida. Ele disse, não, agora eu vou viver como família de Cristo. Santo Antônio também fez a mesma coisa, não é? Eu recordo de um texto belíssimo da vida de Santo Antônio, que conta o encontro dele, um dos encontros dele com o cardeal Ugolino. O cardeal Ugolino, que depois tornou-se papa, teria dito, Antônio, você é um grande padre, um grande pregador, eu quero fazê-lo bispo, e depois quero fazê-lo cardeal também.
E Santo Antônio disse: Ugolino, muito obrigado. Eu tenho medo de perder tudo o que eu alcancei até hoje. Bom, uma bela resposta para dizer que precisamos estar atentos, não é? Precisamos estar atentos, dizia o apóstolo Paulo, para não imaginarmos que nós vamos estar sempre, sem fazer nenhum esforço, vamos estar sempre vivendo o Evangelho de maneira tão fácil, né? O Evangelho é algo que vai sendo vivido, e vai sendo conhecido, e vai sendo praticado. Lentamente vamos entrando na cultura do Evangelho. Muito bem. Próximo ponto. Uma vez sendo filho, não se deixa mais de ser filho. Uma vez que alguém entra na escola do Evangelho, mesmo que cometa pecados, erros, mas vai lembrar-se sempre do tempo que foi tratado como filho, e vai lembrar que essa filiação não é uma filiação de sangue, é uma filiação espiritual. Sendo filho, sendo mãe, sendo irmã de Jesus, sendo família, não vai deixar de ser família nunca. Creio que essa é uma palavra de grande importância para nós também hoje. Saber que Deus nos quer como família dele, que não nos quer como multidão, mas nos quer como gente que dá atenção à palavra e pratica a palavra. Desejo a todos um ótimo dia, paz e bem. Abençoe-vos Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.